Meus irmãos, a paz de Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e curtam esse áudio. Nessa série de vídeos eu quero falar um pouco sobre os cônjuges que vão embora e decidem seguir as suas vidas. Existem alguns tipos, né? Alguns, é claro, possuem um pouquinho de cada uma dessas características que eu falarei ao longo dessa série de vídeos. E o primeiro que eu gostaria de falar, que a gente brincava muito nas lives, é o bezerrão, né? O que vem a ser o bezerrão? É aquele que vai embora, e ele não vai embora necessariamente por conta de uma outra mulher, né, ou de um outro homem, de uma OM ou de um OH. Ele vai embora e ele vai morar na casa dos pais. E quando chega lá na casa dos pais, ele tem um tratamento VIP, né? Esse cônjuge ele é tratado de uma forma maravilhosa, ao ponto de que ele não tem por que voltar para a casa dele, né? Se é uma mulher, né? E aí os irmãos que estão buscando a restauração, ela chega lá, ela não precisa fazer coisa alguma, ela tem toda a mordomia, tudo aquilo que ela fazia em casa, fazem por ela, né? Eu conheço alguém que passa por isso. Se é um homem, né? Ele vai para a casa dos pais, ele recebe um tratamento, né, de rei pela mãe, pelo pai. Às vezes os pais pagam cursos, né, pagam faculdade, autoescola. Ele andava com roupa da Citicol quando estava casado. Quando ele vai para a casa do pai e da mãe, ou ela vai para a casa do pai e da mãe, passa a andar com roupa de grife, roupa cara, muda o carro. E às vezes os pais até fazem uma situação engraçada, né? Que eles não vão morar com os pais, mas os pais pagam o aluguel de um apartamento, de uma casa. Também tem esse tipo de caso. Esse cônjuge bezerrão, né? O bezerro que volta para ficar lá mamando na abinha dos pais, ele faz essa escolha. E obviamente, irmãos, e aqui como pai eu posso falar isso, o pai e a mãe, eles às vezes eles sempre vão passar a mão na cabeça, né? Sempre vão passar a mão na cabeça. Eu descobri no deserto algumas coisas em relação a isso. É aquilo. A Maria, mãe do João, né? O João é um assaltante de banco. Se alguém chegar para Maria e falar assim, olha, seu filho é um ladrão, ela vai querer matar a pessoa que falou isso do filho dela. Ela pode falar, ela é a mãe, mas ninguém pode falar não. Então assim, o pai e a mãe sempre passam a mão na cabeça, né? É claro que nós temos aprendido no Senhor que não deve ser assim. Inclusive, esse foi o grande problema de Davi. Davi foi bem sucedido em tudo, né? Em tudo praticamente ele foi bem sucedido. Mas teve uma coisa que ele foi uma péssima pessoa, de uma maneira geral, foi como pai. Como pai ele foi terrível, foi péssimo. Um pai, uma lástima, uma tragédia. Os piores momentos da vida de Davi vieram por conta do fato de ele ser um pai ruim. Não sabia administrar a sua casa e os seus filhos. E a Bíblia diz o seguinte sobre isso. Lá em 1 Reis, capítulo 1, no versículo de número 6. E nunca seu pai, aqui está falando de Davi, o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? O texto aqui ele fala de Adonias, que ele se revolta contra Davi para poder usurpar o trono, que seria de seu irmão Salomão, quando Davi já estava velho. E o texto aqui ele diz por que ele fez isso. Se tornou quem se tornou, né? Um homem ruim, um homem que não conhecia Deus. Antes, Davi já tinha sofrido uma outra revolta de um outro filho chamado Absalão. Então, o texto diz o quê? Porque o seu pai nunca tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Eles vão lá para a casa dos pais e os pais não contrariam, né? Dizendo, por que fizeste assim? Por que você deixou teu casamento? Por que você deixou sua família, seu filho? Por que você deixou sua vida? Por que tu está voltando para cá? Você acha que isso é o certo? Não, eles não contrariam, né? E aceitam de volta, né? Até a gente compreende, às vezes falta esse entendimento, à luz da Bíblia, mas no mundo espiritual isso traz uma série de desdobramentos, como tudo, né? Tudo tem um início e um fim no mundo espiritual. Jonas, quando ele entra dentro do barco, e o barco ele entra dentro de uma tempestade, a partir do momento que Jonas entra, o Jonas fugindo da vontade de Deus, do projeto de Deus, ele traz uma tempestade, ele traz uma dificuldade para dentro daquele barco. E aí o capitão do barco, juntamente com os marinheiros, eles falam, olha, alguém aqui está em pecado, tem alguma dificuldade dentro desse barco. E lá no porão do barco estava Jonas dormindo. Então, o cônjuge, quando ele vai para a casa dos seus pais, ele leva consigo a turbulência da desobediência. O bezerrão, né, que é esse cônjuge que vai para a casa do papai, da mamãe, ele leva com ele a turbulência da desobediência, a tempestade, o vento, e as coisas começam a desandar. Isso é uma
infeliz constatação, tá? Uma realidade. A princípio pode até parecer que não, mas as coisas elas vão acontecendo porque há uma desobediência. Então o irmão e a irmã que busca a restauração, seja do casamento, seja da família, aí tem uma direção do Senhor, que o Senhor fala, olha, tem um propósito. Quando a pessoa ela sai desse propósito, a outra pessoa, e ela vai para a casa dos seus pais, ela leva a dificuldade para dentro. Lá em Juízes, no capítulo 14, no versículo de número 9, diz o seguinte: Sansão ele mata um leão, até aí tudo bem, só que ele chega depois de alguns dias perto do leão, morto. Ele quebra o voto dele de Nazireu, porque esse voto ele não podia chegar perto de coisa morta. Ele pega mel e vai comendo mel e andando. E leva ainda para dentro da casa dos seus pais e dá ao seu pai e à sua mãe esse mel. E eles comem aquilo ali que era algo que remetia a um ato de desobediência de Sansão. E o texto ele diz o seguinte: e tomando-os nas suas mãos, foi-se andando e comendo dele, do mel. E foi ao seu pai e à sua mãe, e deu a eles, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Ou seja, ele deu o mel, mas ele não disse de onde veio. Ele não contou a verdade. Quando o bezerrão ele chega na casa do papai e da mamãe, né, e ele é acolhido naturalmente, ele leva uma carga espiritual, ele leva o fardo da desobediência, ele leva o juízo do pecado, e isso aí ele não dá a entender não, né? Ele não conta não, ele não vai contar, eu estou chegando aqui, mas olha, estou em adultério, eu estou chegando aqui, mas olha, eu também fui rixosa, eu também tive, eu tive meu percentual de culpa para a destruição da família. Isso aí ele não conta não, que ele quebrou o voto, né? Ele chega, e quando ele chega ele leva para dentro o problema. Então assim, Deus ele trata todas as coisas. É um processo. Esse é um dos processos. O que a gente faz nessa situação toda? Você está falando do problema, mas não está falando da solução. A solução é sempre orar. A nossa solução é orar. Não tem outra solução, é orar. Em todos os casos que eu falarei aqui, é orar. O intuito é realmente mostrar que existe esse cenário. O cenário de um cônjuge que de repente foi para a bagaceira, né? O outro que está dentro da igreja, que é o falso crente, esse que é o bezerrão, que está dentro da casa do pai e da mãe. E é um cenário que ele se repete, né? A gente vai ver aqui nos comentários os irmãos falando, olha, esse é o meu caso, esse é o caso da minha parceira de oração, do meu parceiro de oração. Então isso acontece demais. Nisso tudo, nós vemos à luz da Bíblia de que nada disso passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus está vendo todas as coisas. E Ele é um Deus de restauração. Ele quer restaurar a família. Ele quer restaurar as nossas vidas, o casamento. Então, isso, e aí vem o porquê de trazer esse lado, esse outro lado do cônjuge que está lá, junto lá, vivendo essa vida de rei. É que isso vai acabar. Deus ele vai sacudir. Ele vai fazer chegar a tempestade, como ele fez chegar no caso de Jonas. E aí o que tiveram que fazer? Botaram o Jonas para correr. Falaram, ó, vamos lançar ele no mar. E ele mesmo falou, pode me lançar no mar porque o problema todo está comigo. Entendeu? Não vai ter uma hora que vai ter que lançar no mar. Vai ter que tirar. Porque vai trazer dificuldade, né? Vai trazer dificuldade, eles vão começar a ver as coisas desandando. Isso é uma lei bíblica, é semeadura, irmãos. Quem planta hoje, colhe amanhã, né? Aquele que planta vento, colhe tempestade. Isso não é ditado, é bíblico. Isso vai acontecer. Então deixa o bezerrão lá. Vai ter uma hora que não vai sair mais leite, né? Da vaca, não vai sair mais leite, vai acabar a mamata literalmente, e o negócio vai ficar estreito, porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça e juízo. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.